Vamos lá, então. Começando o exemplo de implementação do SFC. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, que é bem do começo, né, do CodeSys. Deixa eu colocar a apresentação. Então, eu acabei... Todo mundo está vendo a tela do CodeSys aí? Todo mundo conseguindo ver, pessoal, a tela? Tranquilo? O som tá bom também? Só me dê um retorno aí, por favor. Ok, beleza. Então vamos lá. Estou aqui no CodeSys, vou criar um novo programa. Vocês podem criar um novo, ou até poderia, se quisesse, salvar como e aproveitar eventualmente o que vocês tinham feito lá no modo intuitivo. Vou criar um nome aqui de SFC _ criando um programa normal, né, por enquanto. Tipo de linguagem. Eu vou criar um ladder. Pô, mas não é SFC? Por hora, vamos criar o ladder. Vocês vão ver, eu vou aproveitar e introduzir um outro conceito aqui. Então, dei OK, ele vai abrir. Está rodando. Ele criou o programa, né, com o ícone aqui correspondente em ladder. Até aí nada de novo. Se eu der 2 cliques aqui, eu começo a programar como vocês já estão habituados, dentro da linguagem ladder. Tá, só que não, né? Eu vou aqui em Application e vou adicionar um objeto. Qual objeto? Uma POU, né? Uma unidade de organização de programa. Então, vou criar, é como se fosse um subprograma. Qual que é o nome? Eu vou colocar aqui SFC semáforo, tudo junto. Eu posso criar essa POU como programa ou como function block. Eu vou criar como function block, porque ela é uma função, é um bloco de função do meu programa principal. Então, como function block, e aqui embaixo ele pergunta qual que é a forma que eu quero criar esse programa, qual que é a linguagem de programação. Eu vou escolher, então, SFC. Poderia escolher um subprograma em ladder. Mas, então, para esse exemplo, eu vou criar em SFC. Dou add. Pronto, ele adicionou uma POU chamada SFC semáforo. E já me criou aqui uma caixinha inicial com uma transição. Lembra que isso aqui é uma ação, na verdade é um step que dentro a gente vai programar ações. E aqui eu tenho as transições que passam de uma ação para outra. Eu crio inicial, mas eu quero colocar mais coisas aqui. Fazer um programa pequeno, eu vou inserir uma transição, o meu está aberto o toolbox. Caso de vocês não esteja aberto, esteja assim, como é que vocês fazem? Vocês vêm aqui em View, Toolbox, e abrem o Toolbox. Eu pego a transição e arrasto a transição para cá. Eu vou colocar ela logo depois dessa primeira. Né? Antes disso, né? Voltando aqui, o que é que tem aqui? O que é que ele vem default? Ele vem um bloco inicial e vem uma transição escrito true, ou seja, verdadeiro, que ela me manda para inicial. Quer dizer, se eu mandar rodar isso aqui, ele fica num loop entrando e saindo dessa transição, executando eventualmente o que eu programasse aqui nessa inicial. Eu vou colocar, então, uma transição a mais. Coloquei uma transição, agora ele chamou de transição 0.
Vou colocar um step logo depois da transição 0, então ele criou o step 0. E posso ir fazendo assim, né? Eu vou colocar mais uma transição aqui depois do step 0, ele criou a transição 1. E mais um step. Posso ir fazendo manualmente, ou se eu quiser, eu posso posicionar aqui, eventualmente. E eu tenho ícones aqui, que ele me insere step mais transição, né? Mas, como o nosso programa é bastante curto, eu vou colocar todas manualmente aqui. Pronto. Então aqui, o que é que eu criei? Eu tenho um passo inicial, transição 0, o step 0, a transição 1, step 1, transição 2, step 2. Depois aqui eu tenho a true, que era aquela que veio default, que volta para o início. Eu vou fazer um exemplo aqui, podia fazer qualquer coisa, mas para não vou fazer o exemplo que vocês têm que me entregar, né? Vamos fazer um semáforo, por exemplo. Vou pegar na transição 0, se eu clicar aqui, eu poderia ir para as variáveis, mas eu não tenho variável declarada nesse programa. Então, eu vou criar um botão chamado liga. Liga é um botão do tipo booleano, ok. A transição 1, eu posso colocar, por exemplo, posso colocar o que eu quiser aqui, programar. Essa é uma diferença, gente, na verdade, fazendo um parênteses aqui. A linguagem SFC, ou Graph7, ela é padronizada, mas a forma de programar aqui dentro é um pouquinho diferente de CLP para CLP. Por exemplo, quem eventualmente for fazer CLP, tem uma optativa que é CLP2, geralmente o professor Balieiro que dá essa disciplina. Ele dá lá naquele laboratório que nós temos Siemens na UTFPR. Então, quem fizer no Siemens, você clica aqui, ele te abre uma linha de programação, ele te abre um ambiente de programação como se fosse um ladder mesmo. Isso é válido também lá para o nosso Fênix. No Fênix também eu clico aqui na transição e ele abre uma janela que eu programo eu posso colocar contatos em ladder, em série, paralelo, o que eu quiser. Aqui vamos colocar, por exemplo, que seja um botão. A gente não ficar criando muito botão nesse exemplo. Vou colocar liga, end, end botão S1, por exemplo. Meio ilógico, mas um semáforo que funcione depois de apertar um botão, mas é só um exemplo. Como eu não tenho essa variável S1, ele já pediu para declarar. Declaro ela como booleano e ok. Essa outra transição aqui, ela vai acontecer, eu quero que aconteça depois do quê? Eu quero um tempo. Quero mostrar como é que se programa tempo, porque vocês vão usar esse problema com tempo lá. O nosso banho de desengraxe envolve tempo. Eu poderia colocar um temporizador, vir aqui no programa principal, programar um temporizador aqui. Esse temporizador ligaria um bit aqui, por exemplo, e eu uso esse bit aqui. Uma M0, né? A hora que o temporizador for para 1, seta uma M0 e eu uso aqui. Posso fazer? Posso. Mas esse é o caminho mais difícil. Aqui dá para fazer da seguinte forma. Eu posso escrever step 1 ponto T maior que, opa, maior que T, hashtag
5S. Opa, deixa eu escrever. Step 1.t maior e t hashtag 5S. Ou seja, depois que ele executar o step 1, 5 segundos depois, ele valida essa transição. É um jeito de eu passar desse step 1 para o step 2. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que, obviamente, tem que ser step 2. Daí ele vai voltar para a inicialização. Ok. Eu fiz as transições. Agora eu vou fazer, né? Eu tenho os steps programados, mas não programei nenhuma ação aqui dentro. Então eu venho aqui em ações, no toolbox, e copio a ação aqui para dentro do step. Se vocês olharem lá no material de consulta, naquela aula anterior, eu tenho vários operadores aqui, qualificadores da ação. O N, por exemplo, o que é o N? O N, ele executa enquanto esse step 0 estiver ativo. Saiu do step, ele para de executar o que tá descrito nessa ação. Se eu colocar um R, um set, um S de set, ele vai começar a executar aqui e continua executando. Mesmo depois que ele sai, ele continua executando e só vai parar de executar quando ele encontrar um R, de reset. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que seja um semáforo, eu vou colocar aqui lamp underline verde. Uma variável nova, booleana, ok. No step 1, vou copiar uma ação para cá também. Também vai ser uma ação do tipo N. Lamp underline amarela. E aqui no step 2, eu vou colocar lamp underline vermelha. Pronto. O que é a ideia desse programa, então? Ele vai começar aqui na inicialização. Quando eu apertar o botão liga, ele vai ligar a lâmpada verde, porque ele vai entrar no step 0 e vai executar o que está aqui dentro. Qual é a ação que está aqui dentro? Enquanto ele estiver no step 0, liga-se a lâmpada verde. Depois que eu tiver dois botões, por exemplo, liga e S1 acionados, essa transição passa a ser verdadeira e ele passa para o step 1. Se ele passou para o step 1, ele vai desligar automaticamente a lâmpada verde. Essa lâmpada verde só fica ligada, como ele é um qualificador do tipo N, enquanto ele estiver no step 0. Entrou no step 1, liga a lâmpada amarela. Depois de 5 segundos, ele desliga a lâmpada amarela e entra no step 2. Valida essa transição por tempo e liga a lâmpada vermelha. Contou 5 segundos, ele volta para a inicialização. Se o botão liga tiver validado, automaticamente ele já entra no step 0 e continua essa programação cíclica. Ok, gente? Entendido isso? Tudo bem? Ok. Feito isso, acabou? Na verdade, eu vou salvar isso aqui. Eu tenho que voltar aqui para o PLC Program, porque isso aqui é uma function block. Né? É uma function block, mas ele está sendo executado na forma de um subprograma. Então essa function block precisa ser chamada aqui no meu programa principal. Eu vou vir aqui no toolbox e eu vou programar box with em/eno. Eu vou chamar uma caixa de funções. Ele traz para cá. Qual que é o nome que eu vou dar para essa função? Eu vou dar
exatamente o nome que eu dei para essa SFC, que é SFC semáforo. Semáforo. Beleza. E aqui, o que é que eu vou escrever? Eu podia colocar uma condicionante, eu preciso, né, automaticamente ele quer uma condição. Mas qual condição? Eu quero que isso aqui execute o tempo todo. Se eu quero que execute o tempo todo, sem nenhuma condição, eu venho aqui e escrevo o quê? True. Ou seja, ele vai executar o tempo todo, ele vai me chamar aqui esse bloco de funções, essa function block chamada SFC semáforo. Isso. Aí, salvando, vamos compilar isso. Opa, apareceu erros aqui. Porque, deixa eu tirar isso aqui. Por algum motivo, eu cliquei em alguma coisa que ele não puxou um nome ali, não sei se vocês perceberam. Então aqui é SFC semáforo. Ele criou agora a variável em cima, semáforo underline 0. É isso que não tinha feito. E aqui, ok. Agora sim, 0 erros. Compilei. E vou colocar primeiro no modo simulation e login. Quando eu coloco login aqui, tá, veja o que é que aconteceu no meu SFC. Ele já está aqui em init. Falta eu colocar em run. Agora sim está em run. Mas ele não sai do passo inicial. Quando que ele vai sair? Quando eu apertar liga. Né? Então aqui eu poderia colocar lá, fazer o supervisório. Posso fazer o supervisório e colocar uma chavezinha de liga. Isso aí vocês já sabem fazer, certo? Então eu venho aqui, deixo só no valores preparados. Se eu clico aqui em valor preparado, true, do Ctrl mais F7, né, ele passou para true, aqui a minha chave liga. Vou voltar ela para falso, Ctrl F7, voltei a chave para falso. O que aconteceu? Ele saiu do bloco, do step, desculpa, inicial, porque foi validada a transição e entrou no step 0. Quem que está ligado? A lâmpada verde. Se eu colocar um supervisório lá, com essa variável lamp verde, vai acender a lâmpada. Certo? Então, ele está dentro do step 0. Agora, eu preciso validar o quê? Liga e S1. Tem que voltar aqui, liga, vamos voltar para true. Ele está guardando quem, então, aqui? S1. A hora que S1, vou validar agora, Ctrl F7, pronto. Ele passou já para o step, né? Enquanto eu estava voltando os sinais para falso, como era 5 segundos, ele já passou para o step 1, ligou o amarelo, contou 5 segundos, passou para o step 2, ligou a lâmpada vermelha e voltou lá para o início. Agora ele está guardando quem? Está guardando liga novamente. Se eu der um Ctrl F7, ele entra aqui. Vou colocar
S1, Ctrl F7, entrou, está contando o tempo, está ligado ao amarelo, vai dar os 5 segundos, pronto, saiu do step e ligou a lâmpada vermelha. Né? Agora, como lá já estava ligado, veja, ele deu o loop para o inicial, mas lá estava ligado já S1 e liga. Liga, ele passou para cá, aqui ele está fazendo já um loop eterno. A lâmpada verde nesse programa aqui não tem muito sentido, né? Ela dá uma piscada só de um pulso de varredura e já desliga, porque ela simplesmente passa pelo step 0 e vai para frente. Né? O que fica ligando ali é amarelo e vermelho, efetivamente, 5 segundos cada uma. A verde só dá uma piscada. Vejam, gente, isso aí facilita muito qualquer programa sequencial. E aí tem aquela coisa, né? Vamos pegar e parar um pouquinho aqui, dar um logout. Se eu quiser trocar esse camarada aqui, por exemplo, vamos trocar esse qualificador de N, vou trocar ele por um S. Então aqui ele vai setar a lâmpada verde. Ele seta a lâmpada verde. Agora, se eu coloquei um set para ligar a lâmpada verde, vamos dizer que eu queira resetar a lâmpada verde só aqui no step 2. Então eu venho aqui, Action, e posso adicionar mais uma ação aqui, que é do tipo 3 pontinhos. Eu vou aqui em R, de reset. Reset quem? Lamp underline verde. Pronto, se eu compilar isso aqui, zero errors. Deixa eu parar o programa. Vamos mudar aqui o valor das variáveis. S1 também para falso. Aqui ele entrou no inicial novamente, né? Está lá no passo inicial. Vou dar um Ctrl F7. Entrou no step 0. Veja que ele ligou a lâmpada verde. Né? Ele ligou a lâmpada verde, agora eu vou acionar S1, ele vai sair, mas a lâmpada verde vai continuar ligada. Porque o qualificador não é mais N, ele é um S. Então, vamos lá, Ctrl F7, pronto, passou. Agora, a lâmpada verde foi resetada só no step 2. Né? A hora que ele entrou no step 2 é que ele resetou a lâmpada. Então, a lâmpada verde está no step 1 e a lâmpada verde e a amarela estão ligadas. Aí quando ele entra no step 2, ele liga a vermelha e desliga, né, reseta a lâmpada verde. Ok, gente? Tranquilo? Eu não estou vendo o chat aqui, mas... Pegaram aí? Acharam difícil? O que vocês acharam? Achei bem tranquilo, professor. Até é um pouco mais fácil do que ter que colocar um monte de intertravamento e essas coisas, porque o bloco vai numa sequência direta, né? Quem que está falando? Juliane? Isso. Exatamente, Juliane. É essa a ideia dessa linguagem.
bem isso mesmo. A ideia é você eliminar todos os intertravamentos. Funções sequenciais, você não precisa ficar pensando, puxa, mas será que aqui quando eu mandar ligar a lâmpada né, fazer uma determinada função, será que não vai interferir na linha de programação lá de cima e tal? Então, tudo que é sequencial, eu consigo fazer dessa forma. Aí, deixa eu... Assim, o problema que eu passei para vocês, com isso aqui vocês já resolvem, tá? Agora, aqui eu posso colocar mais funções, né? Por exemplo, um liga, or, uma temporização, por exemplo. Eu posso colocar mais de uma condição nas transições. Posso colocar mais de uma ação que eu queira aqui nas ações e posso também ter coisas do tipo, agora eu vou estragar um pouco esse programa, mas eu posso ter linhas paralelas, por exemplo, né? Eu posso ter situações de programas que eu queira ramificar, por exemplo. Digamos que eu... Deixa eu colocar aqui. Uma situação como essa aqui. Imagine uma máquina que o operador, né, pode selecionar. Normalmente a máquina opera nesse sentido aqui. Por exemplo, a máquina faz uma produção automática de peças, ela produz, joga lá para um carregador e manda a peça embora. Beleza? Beleza. Só que de tempos em tempos, vamos pensar aí, a cada 50 peças produzidas, o CLP conta essas peças, né, que estão sendo produzidas, e a cada 50 ele chama o operador, ele para a máquina, chama o operador para que o operador meça essa peça manualmente, meça as dimensões da peça, faça um cheque de qualidade, por exemplo. Então, normalmente ele funciona por aqui, né? Você põe aqui uma condição, você pode pôr uma determinada condição para que ele venha normalmente por aqui e, dada uma outra condição, que ele entre nesse cheque de qualidade, que ele aciona uma lâmpada para a máquina, aciona uma buzina, pede para o operador ir lá confirmar, o operador confirma, pede a peça, mede, quando o operador dá um ok, volta ao circuito normal da peça aqui da produção. Isso é possível. Então eu tenho essas opções aqui no chart, né? Eu posso fazer esses ramos paralelos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu posso escolher caminhos. Por exemplo, uma máquina que está trabalhando em automático vai por um caminho, manual vai por outro. Posso ter vários em paralelos aqui, né? Depende do meu programa. Outra coisa que eu queria reforçar é essa chamada de subprogramas aqui, que eu mostrei hoje. Isso, gente, tem qualquer CLP tem isso, né? Você chamar essas function blocks. Se eu voltar aqui no PLC Program, veja que eu estou chamando aqui uma certa subrotina. Eu coloquei true aqui, mas poderia ser, né, imagine uma máquina que ela pode fazer 2 tipos de peças diferentes. As rotinas são diferentes, ou a programação em si do CLP é diferente em função do tipo da peça. Sei lá, eu estou fazendo uma peça tamanho 1 e uma peça tamanho 2. Eu, por exemplo, trabalhei com isso em fábrica de motor. A gente tinha uma peça lá, um virabrequim, que era para motor 1.4 litros e um virabrequim para 1.6 litros. Então, o que é que você faz? Você pode ter toda uma programação para 1.4, isso está programado, por exemplo, numa subrotina, aqui numa POU, né, dentro dessa function block. Aqui eu coloquei como true essa chamada, mas eu posso colocar uma chave física lá do meu painel.
quando o operador vai lá e vira essa chave, ele está chamando o SFC semáforo 1. Quando a chave está na outra posição, ele muda isso aqui para SFC semáforo 2. Ou para motor 1.4, 1.6 litros. Então, essa questão de subrotinas também é importante a gente conhecer, e isso também me dá uma certa... Programas muito grandes, né, quando você começa a trabalhar com máquinas complexas, você fazer tudo num programa só, ele funciona, mas ele não fica depois bem programado. Né, bem programado no sentido de o camarada que vai dar manutenção depois, tentar achar os defeitos, os erros, ou tentar mudar o programa em alguma coisa, ele fica muito ruim de se trabalhar com esse programa. Muito difícil de achar defeito, de mudar o programa e tal. Então é muito comum você ter um programa, vamos dizer aqui, no teu programa principal, você chamar vários subprogramas e ter esses vários subprogramas aqui programados. Por exemplo, eu tenho uma subrotina que é para emergência da máquina. Botões de emergência, cordões que se o operador puxar, ele desliga toda a máquina. Aí eu chamo aquela subrotina de emergência. Eu posso ter uma subrotina para seleção de automático manual. Eu posso ter uma subrotina para entrada de peças na máquina, e assim por diante. Para chamada de qualidade. E eu posso criar, então, esses pequenos programas, na forma de function blocks, e chamar eles aqui dentro do meu programa principal. Mas isso é mais, né, para programas realmente grandes e mais complexos. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Professor, eu queria saber se essa parte ali nesse outro tipo de programação ali no Ladder, você precisa sempre fazer ele ou pode fazer só dos blocos mesmo? Pode fazer dos blocos também, Juliane. Assim, é que eu criei aqui, o mais comum de se fazer é isso, sabe? Em termos de programação. Por quê? Porque tem coisas que se tornam um pouquinho difíceis de programar. Por exemplo, digamos que você queira aqui uma transição um pouco mais complexa. Você escrever aqui na forma de AND, OR e tal, digamos que ela tenha muitas condições. Ela pode ser um pouquinho complicada de você escrever aqui. O que é que você faz, então? Você pode vir aqui, no teu ambiente de programação Ladder, né, escrever essa função aqui no formato Ladder, ele liga uma memória, por exemplo, toda essa condição liga uma memória, digamos, sei lá, M500. Quando essa memória M500 for validada, o que é que acontece? A minha transição que está aqui marcada, por exemplo, se eu marcar essa transição, escrever nessa transição aqui, M500, aqui eu vou dar OK, ele vai perguntar se é booleana. Sim, é booleana. Então, quando for validada lá dentro do programação do CLP, ele valida automaticamente a transição lá no SFC. Por isso que a gente usa por aqui, né, dessa forma. Agora, nada impede de você criar um programa novo. Lembra lá quando você vai criar um programa novo? Ó, vou criar aqui. Deixa Untiled 4 mesmo, que eu não vou nem salvar isso. Mas vou criar um programa Standard Project. Eu vou salvar esse meu ali. Ele fecha, né? E ele pergunta qual que é a forma de programação. Ladder? Não, eu falo que é SFC. Sequential Function Chart. Então veja que aqui agora mudou já até o ícone de programação. Se eu der 2 cliques, eu não tenho mais aquele ambiente para colocar ladders. Eu posso começar a minha programação direto aqui.
Mesma coisa, né? Vou fazer o mesmo procedimento. Transição, step e assim por diante. O que é que aqui eu não preciso fazer? Quando eu compilar isso aqui, né, eu vou fazer, obviamente tem que colocar as ações aqui. Sempre o passo inicial, a gente não programa ação, por definição, é o passo inicial, a coisa está parada, esperando o começo. Por isso que o passo init, ou em alguns CLPs é dado como zero, simplesmente um zero aqui dentro, ele não tem ação nenhuma programada dentro dele. Mas eu vou programando isso aqui, depois eu compilo, eu não preciso fazer aquela chamada que eu fiz lá com o function block. Uma vez que eu compilei, ele já é o programa principal. Então aqui, ele já é o programa principal. Essa aqui é a diferença. Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Então, com isso, com essa ferramenta, a nossa... Vejam, não esqueçam que vocês têm aqui os qualificadores dessas ações. Então, voltando, o N é não armazenado, ele executa enquanto o passo associado estiver ativo. O set, ele memoriza uma ação. O R, reset, né? Ele reseta, como a gente mostrou ali. O L é uma ação limitada no tempo, ou seja, termina após um período estipulado de tempo. Então, deem uma olhada nisso aqui, eventualmente vocês podem precisar, mas esse programa é bem simples, esse programa que a gente tem aqui do banho de desengraxe é relativamente simples, então o que vocês devem precisar mais aí é de temporizador para contar o tempo de desengraxe. Então, como é que vocês vão começar isso? Isso aqui se torna muito, mas muito mais fácil que o intuitivo. Como é que o sistema começa? Só recordando, C1 e A. Bom, se ele tem C1, A, e ele tem um PC, partida de ciclo, ele vai descer. Você vai ligar, então, ele desce, para aqui embaixo e espera novamente o botão PC para confirmar que foi carregado. Depois ele sobe, né? Então, o que são as transições? As transições vão ser aqui, fim de curso B, por exemplo, atingiu o fim de curso B. Ele entra numa outra etapa, que é a etapa de carga, por exemplo. Né? Carregou, depois que o operador carregou, ele fica aguardando qual que é o próximo a transição. Apertar novamente o PC. Quando atua o PC, ele começa a subir. Né? Então, a ação é executar o movimento de subida. Executou o movimento de subida, onde é que acaba o step do movimento de subida? Quando ele atinge o fim de curso A. Ele atinge o fim de curso A, o A, então, é uma transição. Né? A transição A indica que ele chegou lá em cima. Ele vai passar para o próximo step, que é o quê? Movimentar o carro para a direita. Então, você vai ter uma ação, movimenta para a direita, liga o motor para a direita. Ligou para a direita, ele vai mover o carro até que atinja C2. C2 é uma transição, ele ativa um novo step, que é o quê? Descer o carro até que atinja o banho de desengraxe. Aqui ele conta um tempo e assim por diante. Você não precisa mais se preocupar, como você falou, Juliana, com os intertravamentos. Então é bem mais rápido. Ok? Ok, professor. Alguém tem alguma pergunta, alguma dificuldade aí? Então a ideia é fazer isso. Eu vou postar mais essa atividade, né? É só essa do banho de desengraxe com SFC. E eu vou colocar mais uma atividade que é muito
também é sequencial, é com SFC, e essa vocês podem me entregar em dupla. É uma atividade um pouco maior. Eu vou colocar o texto dela, é uma fabricação de cerveja. Aí, depois que vocês fizerem essa do banho de desengraxe, vocês podem começar a dar uma olhada nessa da cerveja, mas daí essa a gente conversa semana que vem, e eu vou colocar um vídeo sobre ela também. Mas é bem tranquilo, é tudo SFC. Eu estou com alguma dificuldade de corrigir alguns trabalhos. Não estão abrindo para mim alguns arquivos aí que vocês estão me enviando. Então, eventualmente, agora eu estou atrasado com algumas correções, mas eu vou voltar, vou botar isso em dia essa semana, aí talvez eu chame alguns de vocês aí por e-mail, talvez vocês tenham que me reenviar, ou se estiver dando algum problema, a gente tem que ver uma forma de vocês me apresentarem esses programas, nem que seja uma reunião online, eventualmente, se der algum problema, alguma coisa assim, individual, ok? Beleza, professor. Então, tá bom. Estou aqui para atender dúvidas. A aula, assim, o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é exatamente isso. Como implementar o SFC dentro do CodeSys. E isso vale, assim, um pouquinho para outros CLPs. Quem eventualmente um dia for trabalhar com isso, lembre que muda um pouquinho o jeitinho de programar. Como eu falei, tem CLPs, o Fênix, Siemens, e você dá 2 cliques, por exemplo, na transição, ele abre um ambientezinho de programação. Mas só isso, o restante é basicamente a mesma coisa. E é uma linguagem aí que ajuda muito, muito mesmo nos programas sequenciais.